Pronto. Vamos então dar início. A Priscila já teve horário. Vamos começar então. Quando vocês se juntaram e o objetivo era escolherem um tema para o dia de hoje, houve 3 temas. Foi este, que é o tempo, foi a idolatria do século XXI, certo? Sim. E o outro tema foi... Não interessa, foi outro tema. Mas destes 3 temas, eu até tinha dito, comentei com o Dário, de que a idolatria do século XXI seria um tema assim muito interessante. Porque eu pensei no tempo e é muito vasto. Pode-se pegar por muitos lados. E vocês depois decidiram que seria o tempo. Depois de começar a estudar o tempo em si, na Bíblia, há vertentes muito interessantes e acho que são muito práticas, porque inicialmente pensei que a coisa seria assim muito mais... sim, e vi que não, que é prática. Há muita coisa prática na Bíblia que tem a ver com o tempo. E então eu queria começar pelo início. E começar pelo início é Gênesis. Eu gostava que lêssemos no livro de Gênesis, capítulo 1, que um jovem pudesse ler o versículo 14 de Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 1, o versículo 14 e o versículo 15. Para nós percebermos que o tempo foi Deus que o criou. Nós sabemos que Deus é um Deus eterno, não tem princípio e não tem fim, mas Ele criou o tempo. Ele é criador do tempo. E um jovem que pudesse ler o versículo 14 e o versículo 15. Um jovem, para ler o 14 e o 15, faz favor, uma jovem. Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. Ok, obrigado, David. Epá, vocês, quando eu peço um jovem, não durmam na formatura, vocês cheguem-se à frente, para remir o tempo. Lá está, remirmos o tempo. Como nós vemos aqui na Palavra de Deus, ou seja, o Senhor, Ele diz, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver uma separação entre o dia e a noite. A partir do momento que o Senhor cria isto, Ele começa a fazer então, e Ele já vinha a criar todas as coisas na terra, e vemos que no fim o Senhor cria o homem, e quando Ele cria o homem Ele diz que era muito bom, aquilo que Ele fez era muito bom, e como diz o nosso irmão Alberto, e por aí foi. O que eu queria dizer era, quando Deus criou o tempo, e nós agora vamos saltar muito rapidamente para Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2, faz favor, gostava que vocês lessem. Ele, quando criou o tempo, e ele cria quando ele faz a criação, Deus prepara esse tempo para o homem. E quando nós lemos em Eclesiastes, no capítulo 1 e no versículo 1 e 2, e vamos ler agora, alguém que possa ler o versículo 1 e o versículo 2 de Eclesiastes. Capítulo 3, perdão, versículo 1, de 1 a 2. Os 2 versículos. Tu tens a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Okay. Obrigado. A versão do Dário é diferente. A minha, no primeiro versículo, diz assim: tudo tem um tempo determinado. E eu queria frisar mais esta questão do determinado. Tudo tem um tempo determinado. E quando Deus põe Adão aqui na Terra, Ele tinha um tempo determinado para todas as coisas. Assim como Ele fez a criação, foi uma altura certa para fazer os bichos, os animais, a terra, as árvores, tudo teve o seu tempo determinado. Até teve um tempo determinado que o Senhor parou para descansar. E quando nós lemos aqui que tudo tem o seu tempo determinado, nós lemos que há tempo de nascer, no versículo 2, e tempo de morrer. O tempo de nascer e o tempo de morrer não está nas nossas mãos. Nós não conseguimos, de maneira nenhuma, gerir isso, porque não está nas nossas mãos. Ninguém
Ninguém determinou por si próprio que iria nascer naquele dia, ou que vai morrer naquele dia. Não, isso está nas mãos de Deus. Tudo o resto que nós depois lemos, se vocês continuarem a ler, nós não vamos ler, mas tudo o resto que nós lemos neste capítulo, nós vemos que o resto é o tempo determinado de vida do homem. Quando diz que há tempo para plantar, há tempo para arrancar o que se plantou, tempo para amar, tempo para matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tudo isso tem a ver com o tempo determinado de vida. E aí é com esta base que eu queria falar esta manhã com vocês, que é este tempo determinado de vida em que estamos aqui, principalmente como filhos de Deus. Eu não sei o que é que vocês determinaram na vossa vida para gerirem o vosso tempo. Eu sei que hoje vocês determinaram em estar aqui. Ou seja, o Senhor propôs no vosso coração, vocês deixaram-se guiar por Deus para vocês hoje estarem aqui e ouvirem a palavra de Deus. E estarmos juntos, desfrutarmos de uma boa comunhão. E isso o Senhor determinou nos vossos corações. Porquê? Porque vocês subjugaram-se à vontade dEle. Quando o Senhor fez Adão, e ele disse a Adão, olha, o que tu tens que fazer aqui é, uma das coisas que eu determino, lá está, porque o Senhor é o Senhor que determina, disse a Adão, olha, mas tu vais ter que cuidar deste jardim que eu preparei para ti, onde tem todas as coisas, e tu tens que cuidar dele, tratar dele. A palavra de Deus diz que Deus disse para ele lavrar, ou seja, ele tinha que tratar do jardim. Depois disse, olha, tu tens que vigiar, para além de tratar dele, tu tens que vigiar o jardim. E houve outra coisa muito importante, que foi a intimidade que Deus queria que Adão tivesse com ele. Então Deus disse assim, olha, na viração do dia, eu estarei aqui para poder estar com vocês, para poder ter uma comunhão preciosa convosco. Então havia 3 coisas, que era cuidar, vigiar e ter uma intimidade muito próxima para com Deus. Nós na nossa vida é assim, o que é que nós queremos? Queremos caminhar no tempo determinado para Deus ou queremos caminhar no tempo determinado que os nossos corações assim o desejam? Porquê? Porque Adão teve o livre-arbítrio de escolha. E nós temos o mesmo livre-arbítrio de escolha que Adão teve, nós também temos. O Senhor determina as coisas, mas tu, no teu livre-arbítrio de escolha, é que tu vais escolher. Se queres escolher andar no tempo que Deus tem determinado para ti, ou então andas no tempo que tu achas que tens que andar. Não há outra volta a dar. A vida cristã é assim. Mesmo porque nós podemos dizer assim, há muitos que dizem assim, mas eu sou crente, a partir deste momento eu ando segundo a vontade de Deus. Será que é assim? O Senhor, na carta aos Efésios, diz, desperta tu que dormes entre os mortos. Porque Ele está a falar para crentes. É possível um crente andar adormecido. É possível um crente andar determinado o seu coração. Andar nesta vida, ele converte-se e não passa de um bebê. Não sei se vocês já perceberam, mas quando nós nascemos, nós somos completamente dependentes dos nossos pais. E vamos crescendo e vamos criando a nossa própria independência. Certo? Agora é assim, essa própria independência faz-nos quê? Faz-nos fazer as escolhas, nós não podemos viver uma vida inteira a ser amamentados, né? Ou seja, a não querer crescer. Mas infelizmente há muitos jovens que não querem crescer. Porquê? Porque escolheram. E eu acho que não é o objetivo. O vosso objetivo aqui não é viver uma vida completamente dependente das escolhas dos vossos corações. Porque quando a Bíblia diz que o nosso coração é das coisas mais enganosas, como é que eu quero viver dependente de uma coisa que me engana? Não faz sentido. Mas o problema é que nós agimos assim muitas vezes. Nós agimos segundo aquilo que o nosso coração manda. Então vivemos, o nosso tempo de vida é determinado pelas ordens que o nosso coração nos dá. Por aquilo que nós vemos, pelas nossas emoções, pelas circunstâncias que nos rodeiam.
Então nós determinamos o nosso tempo sobre isso, sobre o nosso coração. E quando Deus diz que, e dá essa ordem a Adão, Ele tinha tudo planeado, Deus tinha tudo planeado para Adão, para que ele vivesse uma vida plena com Ele. Mas Adão fez a escolha dele. Adão, tendo um tempo eterno, ele preferiu viver e fazer uma escolha que o levou a separar-se de Deus, e a vida dele foi interrompida. O tempo dele foi interrompido. Porquê? Porque a escolha que ele fez foi a pior escolha de todos os tempos. Ele escolheu viver segundo a sua vontade. Mas é engraçado que quando nós lemos e quando nós vemos que Adão fez a sua escolha, e quando nós vemos que Deus preparou Adão e disse-lhe: olha, tu vais cuidar, vais vigiar e vais ter uma intimidade comigo, há uma das coisas que Deus não disse a Adão para escolher. Não disse: olha, Adão, tu vais escolher se de facto vais vigiar ou não, ou vais... Não, Deus disse: olha, para ele fazer aquilo. E ele de facto fazia ou não fazia, mas Deus, ele tinha que ter essa iniciativa, ele tinha que vigiar, ele tinha que cuidar, ele tinha que ter com Deus. Mas há uma das coisas que Deus preparou para Adão. Houve uma coisa que Deus preparou para Adão. Quem é que me sabe dizer? Uma das coisas que Adão não precisou de maneira nenhuma de se esforçar minimamente para obter. Assim como ele também não se esforçou minimamente para obter tudo aquilo que ele tinha, né? Mas ele tinha que fazer alguma coisa. Mas houve uma das coisas que ele não precisava disto. Não foi a mulher dele. Exatamente. Ou seja, Deus fez com que Adão entrasse num sono profundo e retirou uma costela de Adão e preparou a Eva. E deu-lhe. Ou seja, Deus fez com que Adão descansasse, essa área da vida dele, que ele descansasse em Deus. Porque Deus diz, a palavra de Deus diz que ele entrou num sono profundo. Deus fez com que ele entrasse num sono profundo, que descansasse. E essa área, que é uma das áreas que atormenta hoje em dia muitos jovens, porquê? Porque tomam decisões precipitadas, porque pensam que é uma área que eles têm que fazer algo, mas não têm que fazer algo, têm simplesmente que vigiar, cuidar e ter intimidade com Deus. Essa área da vida deles, Deus quer que os jovens descansem, porque é Deus que está a preparar. E foi isso que aconteceu com Adão. Deus preparou e deu-lhe algo que ele não precisou minimamente, porque se ele fosse fazer essa escolha, ele certamente iria fazer essa escolha baseada no tempo determinado do coração dele. E aí as coisas iam funcionar mal. A gente já vai falar mais um bocadinho acerca disso, mas eu queria falar no tempo determinado por Deus, visto que, e acho que todos vocês não vamos aqui falar acerca do tempo determinado que os vossos corações, ou que aquilo que vocês pensam é que é correto, ou aquilo que os vossos corações mandam, não vamos falar acerca disso, vamos falar acerca do tempo determinado por Deus. E como é que nós podemos pensar assim: mas como é que eu vou conseguir andar num tempo determinado por Deus? Isso aprende-se. Não é a partir do momento que nós nos convertemos que vamos conseguir ter essa afinidade com Deus de tal maneira que, pronto, todas as decisões que eu vou tomar, eu já sei que esta decisão que eu tomei é da vontade de Deus, é do tempo determinado que Deus determinou, então pronto, é agora, é esta altura, é neste tempo, eu sei que é assim, porque eu sou crente. Não, é algo que nós temos que aprender. Mas para aprendermos é preciso algumas coisas mais para termos para estarmos disponíveis para aprender, para Deus nos ensinar. E como é que nós podemos aprender? Mas vamos ler no Salmo 90 e no versículo 12, alguém que possa ler. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Exatamente. Ou seja, a Bíblia diz que Deus precisa nos ensinar a contar os nossos dias para quê? Para nós termos um coração sábio, para conseguirmos alcançar um coração sábio.
mas precisamos que Deus nos ensine a contar os nossos dias. Quem é que me pode dizer mais ou menos como é que eu posso aprender a contar os meus dias? Quem é que me pode dar um exemplo? Como é que eu posso aprender a contar os meus dias? Como é que Deus pode me ensinar a eu contar os meus dias para alcançar um coração sábio? Como é que isso funciona? Nós lemos este versículo muitas vezes, mas como é que nós conseguimos aprender a contar os dias para alcançarmos um coração sábio? Nós vivemos a cada dia, acordamos de manhã, tomamos um pequeno almoço, lavamos, tomamos um pequeno almoço e pronto, e vamos para a escola e fazemos assim a vida normal. Mas a Bíblia diz que nós temos que aprender a contar os nossos dias. Alguém que me dê só um exemplo. Como é que nós podemos aprender a contar os nossos dias? Orando. Sim, orando, exatamente. Pedimos a Deus e lá está. O que a Eva disse, orando, é de facto uma das coisas que, lá está, esta intimidade que Deus tinha, que queria ter com Adão, ou seja, no final do dia, era para quê? Para que Adão dissesse assim, eu acredito que Adão deveria dizer assim, ó Senhor, isto hoje foi uma carga de trabalhos, o burro, não quis comer, deu um coice no porco, o porco, desgraçado do porco, não queria, e depois fugiu, tive que andar atrás dele, e depois fui apanhar umas frutas que caí, piquei-me todo. Essa intimidade, esse contar do dia, ou seja, o Senhor certamente, muitas boas conversas e muitas boas coisas o Senhor mostrou a Adão e disse, olha, eu tenho isto determinado para ti, eu tenho isto, tenho aquilo, e Adão contava tudo aquilo que tinha acontecido durante o dia. Eu acredito que a conversa entre Deus e Adão fosse assim. E e quando a Eva falou na questão de orar, que é uma coisa muito simples, é esta intimidade que Deus quer. Ou seja, muitos de vocês estão numa altura da vida em que vão ter que decidir o que é que querem escolher. Ainda hoje de manhã eu falava com a Lara e perguntava-lhe, e ela dizia, pois tio, eu acho que vou seguir medicina, quer ser médica. Mas é uma decisão que ela vai ter que tomar. Outros de vocês já estão na vossa via profissional ou na vossa carreira no subir, ou seja, no galgar de graus para um dia conseguirem atingir um objetivo na carreira profissional. E são estas coisas que nós temos que pôr aos pés de Deus e dizer, olha Senhor, hoje o meu dia, eu tenho isto para fazer, mas eu deixo nas tuas mãos e mostra-me se de facto é por aqui, se o caminho é este. Vocês costumam fazer isso com Deus? Vocês costumam pedir orientação a Deus para o dia, para aquilo que vai acontecer ou para aquilo que já aconteceu? Eu gostava que vocês lessem, que alguém lesse Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 15. Nós fazemos planos para o dia, como é óbvio. E não é mau nós fazermos o plano do dia, né? Termos objetivos. Isso não é mau. Tiago 4, 13 e 15. Versículo 13 e versículo 15. Andai agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Exatamente, ou seja, nós até podemos planear as coisas, mas nós sabemos que o dia da manhã está nas mãos de Deus. Ou seja, a nossa vida está completamente nas mãos de Deus. Assim como o nosso nascer e o nosso morrer, mas a nossa vida também. Ou seja, o Senhor é que sabe o que vai acontecer amanhã. Nós traçamos uma linha, traçamos um plano, mas Deus é que sabe. Ou seja, eu até posso dizer, olha Senhor, eu quero ser médico. Mas descansar em Deus completamente. Ou seja, nós não conseguimos viver uma vida dependente de Deus, ou seja, não conseguimos viver uma vida que disposta a ouvir o que é que Deus tem determinado para nós, se nós não dependermos de Deus para tudo.
E o facto de nós descansarmos em Deus passa por isso mesmo. É nós termos os objetivos, pomos aos pés de Deus e dizemos: Senhor, esse é o meu objetivo. O que é que tu queres que eu faça amanhã? Ou neste objetivo que eu tenho a atingir agora, como é que tu queres que eu haja? Porque sabem qual é o problema? É que muitas das vezes nós sufocamos e deixamos de contar, deixamos de aprender a contar os nossos dias. Porquê? Porque vivemos sufocados numa agonia e numa ansiedade muito grande com os objetivos a atingir. Porque nós pensamos e queremos traçar o nosso caminho com as nossas próprias forças. Então o que é que acontece? Vamos nos frustrando. Porquê? Porque nós estamos a andar sobre o tempo determinado que o meu coração quer. Então eu hoje consegui isto. E não se esqueçam que o inimigo, vocês têm um inimigo, que ele anda ao redor, e a Bíblia diz isso. E ele vai-vos pondo na vossa vida obstáculos. E vai-vos pondo esses obstáculos, não são difíceis, pelo contrário, eles até são muito bons. Por exemplo, eu vou-vos contar o que me aconteceu ontem à noite. Eu ontem à noite, eu estava de volta aqui do tema e estava a ler, entretanto, depois o Lucas e a Raquel chegaram, foram lá para cima para o quarto, a Wanda já estava a dormir, e eu estava de volta do computador e estava aqui a escrever algumas coisas, e o meu telemóvel, houve umas notificações, ou o que é que foi, ouvi um barulho no telemóvel, e fui ver à noite, isto para vos dizer o quê? Que o inimigo não dorme em serviço. E alguém me pediu amizade. Àquela hora da noite, 11 e tal da noite. Eu sim, nesta hora pedia-me amizade, mas pronto, fui ver quem era. E então fui ver quem era, apareceu o perfil de uma mulher com cenas pornográficas. Com cenas, eu vi o perfil, né? Era uma mulher, e eu depois pus, geralmente quando me pedem amizade, eu gosto de ver o perfil para saber quem é. Às vezes até uma pessoa que já aconteceu, por exemplo, em Angola, alguns rapazes já me pediram amizade e eu clico para ver quem era, depois eu lembro-me, olha, afinal é este, e eu depois confirmo. E quando eu pus para ver quem era, no perfil, bué de cenas pornográficas. É impressionante. E eu depois cheguei e assim, mas como é que é possível a esta hora? E eu estava de volta disto. E eu acredito plenamente que o inimigo não dorme em serviço. Certamente ele pensou, olha, explora lá agora, clica lá aí numas cenazinhas, abre aí umas coisas que é para tu veres. E a minha mente ia fugir completamente daquilo que era o objetivo. E isto foi ontem. Surgiu-me isto ontem. Eu hoje até mostrei à Wanda. Disse, olha, já viste o que é que me aconteceu ontem à noite? E isto é assim. E vocês vão ter estas batalhas ao longo da vossa vida. Ou seja, quando nós descontrolamos completamente no nosso percurso da nossa vida à vontade de Deus, deixamos de saber contar os nossos dias. Deixarmos de saber contar os nossos dias, deixamos de ter um coração sábio. Porque a palavra de Deus diz que para nós termos um coração sábio, nós precisamos de saber contar os nossos dias. Nós precisamos de que a cada passo que eu dou, será que Deus determinou isto para a minha vida? Será que este passo que eu estou a dar agora do namoro, porque muitos de vocês pode acontecer isto, eu vou dar este passo agora do namoro, mas é segundo aquilo que o meu coração determinou ou é segundo aquilo que Deus determinou para este tempo exato, nesta altura em que eu estou? Porque pode acontecer isso em vocês. Então vocês têm que pôr nas mãos de Deus e dizer assim, Senhor, está-me a acontecer isto na minha vida. Então, é o teu tempo determinado para que eu namore agora? Ou isto é uma escolha minha? Ou eu vou dar um passo determinado da minha escolha? Será que vocês... Epá, não, eu quero sair de casa. Estou farto dos meus pais. É sempre o mesmo. Eu sempre lavar a louça, mandam-me sempre lavar a louça, sou sempre eu a lavar a louça, sou sempre eu a fazer a cama. Não, vou sair de casa. E, acredito, vocês muitas vezes já não pensaram nisso. Epá, é sempre a lavar a louça, agora meus irmãos não lavam a louça, tem que ser eu. Olha, vou sair de casa. Estas decisões que nós rapidamente tomamos não são decisões que vêm de Deus. São decisões determinadas pela nossa vontade, determinadas pelo nosso coração. E isso é algo que não nos ensina a contar os nossos dias. Isso é algo que nós andamos pela nossa própria loucura do nosso coração. Não, essa não é a vontade de Deus. Uma das coisas
que nós precisamos de saber, ou precisamos de ter consciência de que, para nós conseguirmos perceber da parte de Deus, ou receber ensino, para sabermos contar os nossos dias, é nós sermos sóbrios. A vida cristã, nós temos que nos manter sóbrios. E uma das coisas que o diabo mais quer é tirar-nos a sobriedade. Eu gostava que um de vocês lesse na 2 de Pedro, capítulo 5 e versículo 8. 2 de Pedro 5, 8. Segundo ou primeiro? Primeiro é Pedro. O segundo só tem 3 capítulos. Primeiro, desculpa. Deixa-me só ver. Se é o versículo... Não, versículo 8. Sendo sóbrios vigiai. Pois o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Desculpa só, lê lá outra vez, Sendo sóbrios vigiai, pois o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Ok. A palavra aqui, sóbrios, significa evitar excessos. Ou seja, se nós não soubermos, e uma das coisas que é um dos últimos do fruto do Espírito, que é domínio próprio, passa por aí, nós temos que exercitar a nossa vida de tal ordem, lá está, nós precisamos de aprender da parte de Deus a sermos sóbrios, porque, infelizmente, uma pessoa quando não é sóbria, o que é que acontece? Só que não esteja sóbria. Imaginem um indivíduo a conduzir não esteja sóbrio. Comete loucuras completamente. Imaginem um indivíduo a conduzir um autocarro. Uma coisa é conduzir o carro sozinho. Já comete a loucura de poder se matar ou aleijar outras pessoas, não é? Porque não está sóbrio e as consequências da falta de sobriedade dele afetam outros. Agora imaginem um indivíduo a conduzir com falta de sobriedade a conduzir um autocarro. Os danos e as consequências terríveis que isso pode acontecer. E nós, como crentes, a nossa responsabilidade é essa. Nós conduzimos um autocarro diariamente, onde há muitos olhos postos em nós, onde nós temos uma responsabilidade muito grande. Vocês que já são jovens, os mais velhos, vocês têm um autocarro, têm muitos jovens que estão com os olhos postos em vocês. Se vocês tomam uma decisão errada na vossa vida, as consequências são enormes. Quantos de vocês não dizem assim? Ouçam esta. Quantos de vocês não dizem assim? Mas isto de namorar com um descrente, isto não é assim, não é um problema muito grande, porque o Manel Jaquim arranjou a Josefina e ela era descrente e as coisas deram certo. Vocês já não disseram isto muitas vezes? Pela misericórdia de Deus, deu certo. Mas essa não é a ordem que Deus estabeleceu. Nós vamos fugir completamente. Nós aí estamos aqui a determinar a nossa postura e a determinar o nosso tempo, a altura certa, ou a decisão que vamos tomar por a decisão de alguém. Daí a nossa responsabilidade ser enorme de nós, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser sóbrios. Porquê? Porque o que nós trazemos atrás, nós somos igreja. E como igreja, como tal, a nossa responsabilidade é muito grande. Agora imaginem eu estar aqui a dizer-vos baboseiras e, a minha responsabilidade um dia quando eu chegasse perante Deus não sei. Acho que Deus dava-me um enxerto todos os dias de manhã à noite porque eu estava a transmitir-vos coisas que não eram as mais corretas. Eu não estava sóbrio para vos poder transmitir aquilo que é correto. E isso é muito mau. Então uma das coisas que nós precisamos de aprender e de saber que, para eu saber e para eu aprender da parte de Deus a contar os meus dias, eu tenho que estar sóbrio. Eu estando sóbrio estou atento, estou focado. Um indivíduo que não esteja sóbrio, uma das coisas que é o teste que fazem quando a polícia manda parar, e aqui o Samuel já deve ter feito esse teste e já deve ter aprendido, para que um dia, quando ele estiver na profissão dele, a exercer a profissão, ele vai ter que fazer isso a um automobilista, que é, uma das coisas alguém que, o teste para ver se a pessoa está sóbria é andar assim, pôr um pé à frente do outro. Para quê? Porque se a pessoa não estiver sóbria, desequilibra-se. Então, uma das coisas é o equilíbrio. Nós temos que ser pessoas equilibradas.
A sobriedade faz-nos estar equilibrados. E equilibrados com o quê? Equilibrados com o nosso tempo, equilibrados de que eu hoje, tenho tanta coisa para fazer, tenho isto e aquilo, agora depois faço um bocadinho, e depois vou fazer um bocadinho, e chego ao fim do dia, não fiz nada. Porque não consegui completar as tarefas que eu tinha, quis fazer tudo ao mesmo tempo, não há um equilíbrio. A sobriedade dá-nos equilíbrio. E quando eu digo equilíbrio é o quê? É vocês, eu esta semana tenho testes. Sim, senhora. Então, eu vou arranjar este meu tempo, esta hora é para eu fazer o teste. Mas quantos de vocês não dizem assim, eu não vou ao estudo de quarta-feira, eu não vou ao estudo, nem vou ao culto de oração. Então eu tenho aulas. É falta de equilíbrio da vossa parte. Porque vocês têm uma semana inteira para programar a vossa vida. Quando Deus disse a Adão, olha Adão, tu tens que cuidar, tens que lavar Deus sabia que, Adão tinha que saber gerir, dentro da ordem que Deus lhe deu, Adão tinha que saber gerir o tempo dele. Desculpem só para ver que horas são. Vamos parar, só 5 minutos, paramos já. E então o que é que acontece? Esse equilíbrio faz parte de ser sóbrio, é algo fundamental nas nossas vidas. É nós termos o equilíbrio de gerirmos o nosso tempo, dizer assim, não, objetivos, eu hoje tenho isto, fazer isto, é muita carga. Prioridades, o que é mais importante para mim hoje? Quarta-feira, sim senhora, o que é mais importante para mim? É ver o carro do amor, não é ir ao estudo bíblico, é ficar a ver assim o carro do amor. Lá a Josefina agora vai andar com o Manel lá no carro. Então eu vou precisar de ver aquilo, que é para ver como é que aquilo acaba. Aquilo tem que estar certo. Aquilo é um espetáculo. Então essa é a minha prioridade. Então eu vou pôr de lado ouvir o culto. Então eu vou preferir... Ou seja, prestem atenção, as escolhas são nossas. Eu é que escolho viver determinado. Se eu quero viver uma vida determinada com Deus, no tempo de Deus, ou nas minhas próprias escolhas do meu coração. E quando nós mantemos uma vida sóbria, nós aprendemos a ser equilibrados. E o aprender a ser equilibrado é fazer as escolhas certas. Quantas vezes costuma-se dizer que, infelizmente, hoje há muita gente que perde tempo com o tempo virtual, principalmente os jovens. Há que fazer um equilíbrio. Esses jogos que vocês jogam devem ser bons. Eu, se soubesse jogar, até jogava um bocadinho convosco. Mas tem que haver um equilíbrio da vossa parte. Vocês serem equilibrados também nisso. Dizer assim, não, vocês não podem jogar porque isso é horrível. Isso é do diabo. Vocês não façam isso. Não é isso. Nós vivemos uma altura, pela graça de Deus, de que tudo aquilo que vocês fizerem, a palavra de Deus diz, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Se vocês decidirem no vosso dia, olha, eu tiro um tempinho para isto, eu tiro um tempinho para aquilo, e tenho tempo para o meu Deus, vocês estão a começar a aprender a ser equilibrados. E isso faz parte da sobriedade. Não se esqueçam, equilíbrio. Outra das coisas que é ser sóbrio é evitar os excessos. E quando eu digo evitar os excessos é que quem namora, às vezes, vive excessivamente ocupado com a namorada ou com o namorado. E isso dá um desgaste enorme. Não se esqueçam disso. Tem que haver um equilíbrio nos vossos relacionamentos. E quando eu digo namorada ou namorado, porque é assim, às vezes ficam dependentes emocionalmente um do outro. E não deixam que o Senhor trabalhe na vossa vida. Não deixam que seja o Senhor a determinar a altura certa para tantas outras decisões. Vocês esperam que o vosso tempo e a vossa decisão determine da opinião do namorado ou da namorada. E fugindo agora ao namorado ou à namorada, as amizades. Os excessos. Às vezes vocês vivem amizades, e quando eu digo amizades, quer no vosso meio, há excessos. Tem que haver um equilíbrio. E não pode haver excessos. Porquê? Porque quando há excessos demasiadamente, o que é que acontece? Vocês vivem focados e concentrados nisto. O excesso faz com que haja fricção. Ou seja, quando a gente acumula, a gente abraça algo e ficamos ali. E isso não é bom. Temos de ter cuidado com os excessos. Isso também depois vai fazer com que nós não tenhamos sabedoria para saber apreciar o nosso dia. Saber
como é que o Senhor quer que nós possamos gerir o nosso dia. Os excessos tiram-nos isso, tiram-nos esse foco, e isso não é bom. Outra coisa muito importante é nós sermos prudentes. Isto ainda na questão da sobriedade, é nós sermos prudentes. Alguém que não é sóbrio não é prudente. Aquilo é um indivíduo do quinto andar é capaz de mandar-se com um guarda-chuva. Porquê? Porque não é prudente. Isto é como outro indivíduo, não sei se vocês se lembram, que havia um indivíduo que ele, antes de mergulhar, apanhou um vício, que ele, antes de mergulhar, chegava e molhava o pé na piscina e depois saía. E houve alguém que disse-lhe assim: então, mas tu todas as vezes, antes de mergulhares, vais à piscina, molhas o pé e depois então sais e mergulhas? É que ele disse: pois é, sabes que eu apanhei isso porque eu antigamente não era assim, eu chegava e mergulhava logo. E uma vez eu fui à casa de um amigo meu, eu estava a correr, fiz um exercício físico, estava a correr e estava a transpirar, e eu vinha a correr porque eu sabia que ele tinha a piscina e a piscina estava livre para eu entrar e nadar lá na piscina dele. Eu vinha a correr e mandei-me para a piscina, só que ele nesse dia esvaziou a piscina. Ou seja, ele aprendeu a ser prudente. O facto dele primeiro ir molhar o pé significava que ele primeiro ia ver se a piscina tinha água e depois então ele mergulhava. Ou seja, nós precisamos de aprender a ser prudentes na nossa vida. E ser prudentes na nossa vida, vocês principalmente é o quê? É nós sabermos onde é que pomos o pé. Se vocês não souberem onde é que põem o pé, vocês deixam de ser prudentes. E muitas das vezes isso vai trazer mágoas e vai-vos arruinar a vossa vida. Então temos de ter cuidado com isso. Em relação à sobriedade, para nós podermos aprender a alcançarmos corações sábios e aprendermos a contar os nossos dias, nós precisamos estar sóbrios. Eu queria vos deixar este pequeno apontamento, que já é muito, já disse muita coisa, em relação à sobriedade em si, para podermos então aprender a contar os nossos dias. Não se esqueçam, orarmos faz parte, o ser sóbrio implica muita coisa, é termos equilíbrio, não vivermos com excessos e sermos prudentes. Isto reunido, certamente Adão tinha sido mais sóbrio e tinha sido prudente quando a Eva chegou ao pé dele para lhe dar... porque Adão fez uma escolha e fez uma escolha má. Porquê? Porque ele não soube ser prudente, ou seja, ele provavelmente deixou de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, porque foi mesmo isso que aconteceu. E as coisas aconteceram como aconteceram, e nós lemos na palavra de Deus que a partir daí Deus desviou-se, afastou-se do pecado, porque ele estava no pecado. Vamos terminar agora, vamos fazer uma pausa só de 10 minutos e depois voltamos, que é para eu terminar com aquilo que eu tinha para vos dizer, tá? Fácil para gravar, mas isto não é por aí. Pronto, vamos dar então início e temos 15 minutos, que é o seguinte. Então, nós estávamos a falar acerca de como é que o Senhor nos ensina a contar os dias. Então vimos que temos que ser sóbrios. Uma das coisas é mantermos a sobriedade. E dentro da sobriedade vimos algumas coisas. Outra coisa muito importante que a Palavra de Deus nos diz, e nós temos de tomar atenção, porque a Palavra de Deus é a verdade. Vocês nunca na vossa vida tentem viver sobre o tempo determinado dos vossos corações, porque vão viver sobre a mentira. Porque é mesmo assim. Vocês vão viver sobre a mentira. E Deus não age na mentira. Há muitos jovens que dizem assim: como é que é possível a minha vida? Eu oro a Deus a isto, eu falo com Deus porque eu gostava de ter isto, ou gostava de ter aquilo, e a minha vida é isto e é aquilo. Porquê? Porque o que está a acontecer é nós vivermos uma vida determinada pelo nosso próprio coração, vivemos a mentira. Então Deus não age. Porque Deus não se compadece, nem Deus pode de maneira nenhuma se relacionar com a mentira. Então Deus não vai agir de maneira nenhuma. Agora, se nós basearmos a nossa vida, e era isso que Deus queria da parte de Adão, obediência total, dependência total, mas não é uma dependência parcial, não, é total. Eu não vou depender de Deus e pensar assim. Muitos crentes, muitos jovens pensam assim: eu vou viver dependente de Deus nesta área, mas nesta quem manda sou eu. Quem determina o tempo
nesta área sou eu. Então, Deus fica fora da equação. Deus quer uma dependência total. Deus quer uma obediência total. Então, uma das coisas para nós podermos perceber e para nós conseguirmos contar os nossos dias, lá está, aprendermos, porque o aprendizado é com o tempo, é nós sabermos remir o tempo. Alguém que leia Efésios 5, o versículo 15 e o versículo 16. Na carta aos Efésios, capítulo 5. 15 e 16. Portanto, quanto como dais, não em necios, mas como sábios. Remindo o tempo, portanto, os dias são maus. Ou seja, o versículo diz, andai como sábios, remindo o tempo. Nós nunca vamos conseguir remir o tempo se nós não tivermos, não procurarmos a sabedoria de Deus. A palavra remir significa resgatar tempo. Ou seja, e quando nós falamos em resgatar alguém, é porque alguém está mal. Por exemplo, alguém está perdido, alguém que se perde no meio do mato, alguém vai resgatar essa pessoa. Ou seja, resgatar tempo é porque existe tempo perdido. E infelizmente há jovens que perdem muito tempo. E não se esqueçam que a palavra de Deus diz que a juventude é algo maravilhoso. Quando as pessoas dizem assim, eu já vi pais dizerem assim, meu filho agora entrou na adolescência, que problema? Aqui parece que o miúdo tem lepra. Parece que a adolescência é uma doença. Não é uma doença, pelo contrário. É algo maravilhoso. É uma fase da vossa vida em que vocês têm um vigor diferente. Vocês têm uma disponibilidade completamente diferente. Vocês têm tudo a favor. Claro que há muitos perigos que vos rodeiam, mas em termos de capacidades vossas, naturais, vocês têm muita coisa boa. A adolescência é muito bom. E nós vimos Deus, já na palavra de Deus, nós vemos que Deus utilizou jovens de uma maneira que mudou nações. José, Daniel, David e outros mais, que eram muito jovens como vocês, e eles mudaram nações. Porquê? Porque se disponibilizaram e puseram no coração deles que o tempo deles seria determinado por Deus. Nós vemos que José foi esquecido na prisão, alguém esqueceu-se dele. Ele fez bem a alguém e alguém esqueceu-se dele durante 3 anos, preso ali. Alguém esqueceu-se dele. E nós vemos que o comportamento dele, ele era um exemplo, mesmo na prisão. Ele foi um exemplo quando foi vendido, à pessoa que o comprou, ele era um exemplo. Ele foi tentado, mas prevaleceu. Porquê? Porque ele a primeira coisa que diz, eu não vou pecar contra o meu Deus. Ou seja, o nosso exemplo, vocês podem ser um exemplo. Vocês podem envergonhar muita gente madura, com 40 e tal, ainda sou um jovenzinho com 40 e tal, mas pronto. Mas eu sinto-me às vezes abençoado da maneira como vos ouço, da maneira como os vejo viver. E é uma maravilha, é algo maravilhoso quando nós olhamos para um jovem, para um adolescente, e nós vemos um comportamento de um verdadeiro guerreiro de Deus, ou uma verdadeira guerreira de Deus. Isso dá-nos ânimo e dá-nos vontade de andar mais para a frente. Isso não é bom? E Deus quer fazer isso na vossa vida. E resgatar tempo, o remir o tempo é resgatar tempo. Então existe tempo que se perde. Como é que nós podemos perder tempo? Tomando decisões erradas na nossa vida. Uma decisão errada, e nós lemos na palavra de Deus que há um princípio nesta questão do tempo que é o princípio da colheita, ou seja, aquilo que eu colher, aquilo que eu semear, eu vou colher. Este princípio da colheita é a consequência, porque vamos sempre colher, sempre, coisas boas ou coisas más. E o princípio da colheita é o fim é a consequência final de nós sabermos ou de nós podermos pôr nas mãos de Deus a nossa vida, de nós podermos dizer, Senhor, eu quero que sejas Tu a determinar a minha vida, o meu tempo, as minhas decisões, tens que ser Tu
a determinar. Então eu vou colher coisas boas. Mas também eu vou colher coisas más quando eu faço o oposto. Então o princípio da colheita ele está sempre patente na palavra de Deus. Mas podemos ler, em termos de colhermos, podemos ler em Gálatas 6:7. Se nós semearmos bem, vamos colher bem. 6:7. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E Gálatas 6:9, já agora. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Não se esqueçam este versículo é chave. A seu tempo. Ou seja, no tempo determinado por Deus, nós vamos colher. O grande problema é quando nós agimos, nós queremos logo colher. Lá está aquela questão de sabermos esperar no tempo de Deus. Mas a palavra de Deus diz-nos que a seu tempo, se nós fizermos o bem, se nós dermos um passo certo, segundo a vontade de Deus, no tempo certo nós vamos colher. Mas é no tempo certo determinado por Deus. Mas em relação a esta questão de sabermos resgatar o tempo, muitas das vezes nós perdemos tempo com o quê? Vocês podem dizer assim, eu perco tempo a ver televisão, eu perco tempo a jogar. Mas estamos a falar em perder 2, 3 horas. Pronto. Mas há jovens que perdem anos da sua vida, anos da sua juventude, anos da sua adolescência, no quê? Amarrados e agarrados a uma situação muito complicada, que é a relacionamentos de namoro, porque namoram durante 10, ou namoram durante 5, ou namoram durante 6 anos ou 4 anos com uma pessoa que não foi determinada por Deus. Então perdem esses anos todos da vida deles, eles perdem-nos. Porquê? Porque não souberam remir essa área e esse tempo determinado que seria Deus a cuidar, porque nós vemos que foi isso que Deus fez com Adão. Deus fez Adão descansar num sono profundo e depois deu-lhe a mulher dele. Deus podia fazer assim. Deus até podia fazer uma coisa. Deus fazia a mulher da mesma maneira como fez Adão, metia lá no jardim e dizia, olha Adão, agora vai à procura da mulher que eu fiz para ti. Da adjuntora que eu fiz para ti, vai à procura dela. Deus não fez isso. E Deus não vai fazer isso com qualquer... Deus não vai deixar essa responsabilidade enorme. E nós já vimos muitas passagens que Deus tem um cuidado muito especial quando nós nos predispusermos à vontade dele, de tratar dessa área, assim como de todas as áreas. Porquê? Porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado que Deus vai-vos orientar e vai-vos encaminhar para a escolha do trabalho. Há um tempo determinado por Deus que vai-vos orientar para vocês tomarem a decisão do namoro. Há um tempo determinado para vocês darem o passo do casamento. Há um tempo determinado para vocês darem o passo de ter filhos. Porque a palavra de Deus diz isso. Há tempo determinado para todo o propósito. Então isso significa que o quê? Então eu vou-me abandonar completamente nas mãos de Deus, porque eu quero viver a minha vida baseada nisto. Baseada em quê? Em que eu tenho a certeza absoluta que naquele tempo que Deus determinou para eu ter isto, eu vou ter. Então o que é que eu preciso fazer? Uma vida completamente dependente de Deus. É dizer assim, não Senhor, eu não quero fugir disto, meu Deus. Eu não quero fugir do teu tempo. Eu não quero fugir daquilo que tu determinaste para a minha vida. Podemos ler Jó muito rapidamente. Jó, no livro de Jó, no capítulo 14 e versículo 5. Porque é o Senhor, é Deus que nos dá a possibilidade, Deus dá-nos a possibilidade de nós escolhermos querer aprender. Então eu vou aprender com quem sabe, vou aprender com quem é mestre, e é o nosso Deus, é o nosso mestre. Jó 14:5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Ou seja, o Senhor conhece os nossos dias, o Senhor sabe todas as nossas coisas, e o Senhor põe limites, o Senhor põe barreiras, para que essas barreiras não possam ser ultrapassadas. E o Márcio agora leu, há limites que não podem ser ultrapassados.
O saber remir o tempo é resgatar o tempo. Implica quê? Implica que há limites e há barreiras que não podem ser ultrapassadas, que foram postas por Deus. E nós, às vezes, o que é que nós fazemos? Ultrapassamos essas barreiras. E então vamos nos dar mal. E perdemos tempo com isso. Quando nós ultrapassamos um limite que Deus estabeleceu, a partir daí é só perder. Não ganhamos nada. É absolutamente nada. Quando Deus diz que nós não nos devemos juntar a um jogo desigual, esse limite que Deus estabeleceu, ultrapassá-lo é perder tempo. Esqueçam, é anos da vossa vida que vocês deitam fora. Os anos vão passando, o tempo está a contar. Um bocadinho quando vocês fizeram aquele quebra-gelo, e eu achei interessante, no fim, aquilo que a Eva disse, porque é mesmo assim, o tempo está sempre a contar. Há distrações, e nós vimos, eu espirrei, perdi 10 segundos. E há pessoas que não expiram e perdem 10 segundos. Há pessoas que dão passos errados e perdem 10 anos, 6 anos, 4 anos, 2 anos da vossa juventude. E depois, como é que é? Depois vocês vão querer continuar a andar segundo a vontade de Deus? Não. Porquê? Porque vocês depois perderam, depois vocês vão querer andar atrás do prejuízo. E depois é uma confusão, é um desgaste emocional tremendo e tira-vos a paz. Há tanta coisa que se perde para além do tempo, que depois é difícil conseguir resgatar tudo isso. É possível, mas vão lá ficar as feridas. O princípio da colheita. E depois o que é que acontece? Há consequências que vão ficar lá. Não há hipótese. Se nós fizermos o bem no tempo certo, determinado por Deus, nós vamos colher. Se fizermos o bem. Se nós fizermos o mal, não diz que é no tempo determinado por Deus. Diz, vais colher. A qualquer momento tu vais escolher. Quando tu tomas a rédea da tua vida e dizes assim, não, eu é que vou comandar a minha vida, a qualquer momento tu vais escolher aquilo que tu estás a semear. Nós vemos que David, apesar de ter sido um grande homem de Deus e tinha o coração dele segundo Deus, nós vemos que o que é que aconteceu? Houve decisões da vida dele que foram estabelecidas pelo coração dele, que a colheita foi imediata. Quando ele pecou, e nós vemos, aquilo pecado foi um atrás do outro, foi uma bola de neve. E isso é muito mau. E para terminar, eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Ok. Para terminar, queria-vos dizer uma coisa. Nunca se deixem enganar pelo vosso coração. Sansão, uma das coisas que ele disse assim à mãe dele. Deus teve um cuidado extremo em anunciar aos pais de Sansão e dizer, olha, este homem, este menino, este bebê, muito antes dele nascer, já houve uma preparação. Deus estava a preparar aquela mãe. Para quê? Porque Deus tinha algo muito especial para aquela criança. E antes dele nascer, já Deus estava a preparar a Sansão. Ou seja, a mãe tinha que ter cuidado com a alimentação, a mãe tinha que ter cuidado com uma série de situações. Porquê? Porque Deus tinha um cuidado especial. Ele nasceu e nós vemos o que aconteceu com a vida de Sansão. Uma das coisas que ele disse logo foi, nas escolhas dele, ele disse, olha, é assim, pai e mãe, vocês disseram que eu tenho que me casar com uma da nação de Israel, com uma moça da nação de Israel. Mas não é isso que eu quero. Eu vi uma moça que me agradou aos meus olhos, naquela tribo assim, que eram dos inimigos de Israel, é mesmo essa que eu quero. E ponto final, ele tomou a decisão dele. E nós vemos que tudo aquilo, e muitas vezes nós lemos da vida de Sansão, que ele dizia, e agradou-me aos meus olhos. E agradou-me aos meus olhos. Tudo agradava aos olhos dele, o coração dele. Sabe o que é que aconteceu? No fim ficou sem os olhos, ficou cego, arrancaram-lhe os olhos. O que aconteceu foi, ele colheu aquilo que ele semeou. Eu acredito que muitos de vocês não vos arrancam os olhos, mas arrancam-vos anos de vida, se vocês não tomarem as decisões certas na vossa vida. Para terminar, eu depois logo, se calhar, antes de fazermos os mini-grupos, só vou dizer mais uma coisinha muito rápida, mas vou terminar agora. Que é, existe uma coisa muito importante. Tudo tem o seu tempo determinado, mas há uma das coisas que é nossa prioridade na nossa vida, que é nós testemunharmos de Deus aos outros. E isso é fora de tempo e dentro de tempo. Alguém que leia na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e versículo 2. Isso é algo que Deus, não esperemos, e às vezes nós os jovens trocamos a ordem cronológica da nossa vida, do tempo que Deus determinou para nós, e nós pensamos assim,
não está na altura de eu falar, porque é normal vocês gostarem, por exemplo, imaginem, vocês estão na escola e vocês gostam do rapaz lá da escola, começaram a simpatizar por ele e começaram a gostar dele. Sim, pá, aquele rapaz, eu gosto mesmo dele. E o que é que muitos jovens fazem? Vocês escondem a vossa identidade com Cristo. E pensam assim, e a mentira logo que vem à vossa cabeça é essa assim, ainda não é a altura certa para eu falar com ele, acerca das coisas de Deus. Ou não é a altura certa para eu falar com ela. Não é porquê? Porque ainda não calhou. E isso é muito mau. Porque em relação a isto que nós vamos falar, e alguém vai ler, não existe um tempo determinado. Todo o tempo é a altura. Alguém que possa ler. Joana há bocadinho queria ler. Prega a palavra e despertem fora do tempo. Que guardas, repreendas e exortes toda a humanidade contra a humanidade. Ou seja, dentro de tempo e fora de tempo. Essa é uma das prioridades que nós temos que ter, que é testemunhar do amor do Senhor Jesus Cristo aos outros, daquilo que Ele fez por nós. Então, se eu posso dizer assim, Senhor, aquele rapaz, eu estou a gostar dele, mas eu não quero andar segundo a minha vontade. O que é que eu tenho que fazer? Uma das coisas que Deus manda de fazer logo imediato, fala com ele, conversa com ele, fala da tua fé, explica-lhe, fala da mensagem da salvação. Essa é a tua prioridade. Não troques, não invertas as coisas. O que muitos fazem fazem o contrário. Não falam, dão um passo à frente que é estabelecer uma intimidade e um relacionamento com essa jovem, mas não falam das coisas de Deus. Então fazem o contrário. Estabelecem essa intimidade. Depois então, o que é que acontece? Há muitas barreiras. Porquê? Porque apercebem-se de que ele não está nem aí para as coisas de Deus e pensam, não é mesmo a altura certa para eu falar das coisas de Deus, porque ele não gosta nada disso. Então não vou falar. E então vai-se estabelecendo um relacionamento. Então o que é que acontece? O que é que vai acontecer aí? A pessoa acaba por agir ao contrário daquilo que é a vontade de Deus. E Deus fica fora dessa equação. Então o que é que Deus diz? Gostas? Estás interessado nele? É isso que tu queres para ti? Então, mas faz uma coisa. Fala com ele. Conversa com ele das coisas de Deus. Testemunha da tua fé. Então é isso que nós temos que fazer. Quem diz isso num relacionamento? Vocês que são novos e que vão se deparar com muitas situações dessas, e eu acredito que sim, eu acredito que não há aqui ninguém, e não me venham dizer, não há aqui nenhuma menina ou rapaz que nunca, eu sou top espiritualmente e eu nunca olhei para uma rapariga lá na escola e desejei namorar com ela. Não, isso para mim não aconteceu. Mentira. Então mentira, isso não é verdade. Já aconteceu, sim. Mas é pecado? Não é pecado. Agora, é pecado é vocês fazerem o contrário. Agora, o que vocês têm que fazer é aquilo que Deus manda. Lá está. Fora de tempo, dentro de tempo e fora de tempo. Falar das coisas de Deus. Anunciarem. Porque vocês vão estar muito à frente. Porque se esse jovem, de facto, tem o desejo de ouvir falar das coisas de Deus, ele vai querer saber mais. E quem sabe até o Senhor vai proporcionar para que, de facto, seja esse o homem ou a mulher da vossa vida. Vocês falem a ele conversa e então depois vocês tomam um passo a seguir. Se calhar até pode ser por aí. Estão a perceber? Nós não podemos criar aqui e dizer assim, não, está fora de questão eu relacionar-me ou ter um amigo ou uma amiga, porque não é da vontade de Deus que eu me relacione com o mundo. Não é da vontade de Deus que tu te contamines com o mundo. Agora, tu podes te relacionar com outras pessoas. Não podes de maneira nenhuma te deixar contaminar. E eu vou terminar, o tempo terminou. Tinha mais algumas coisas para dizer. Se vocês depois quiserem que eu termine, mesmo antes das mesas, dos mini-grupos ou dos mini-cafés, eu falo mais qualquer coisinha, são mais 20 minutos no máximo. Porque a gente já encomendou os frangos e depois vamos chegar tarde. Mas não se esqueçam de uma coisa, por favor. Esta parte, a última parte que eu disse, é muito importante. Para isto não há tempo determinado. Não esperem. A altura é esta, é imediata, tá? Vamos terminar. Depois, então eu vou só terminar mais para a frente, porque eu queria ter uma palavra, queria dar uma palavra diretamente para as meninas e uma diretamente para os rapazes. E vou terminar depois. São 5 minutos para cada lado ou 10 minutos para cada lado. Vamos então terminar com a oração.
E boa tarde a todos. O almoço estava bom, pelo menos para mim estava. Não sei se alguém ficou com fome, mas foi muito bom. E foi boa comunhão, muito preciosa. Vamos então dar início à segunda parte. Eu só vou, para evitar cronometrar, 15 minutos. Eu só vou falar 15 minutos e vai ser mais ou menos concluir com aquilo que eu quero dizer às meninas e aquilo que eu quero dizer aos rapazes, com base no tema que a gente escolheu, que foi o tempo. E nós já vimos que para nós andarmos do tempo determinado por Deus, precisamos de aprender da parte de Deus a contar os nossos dias com um objetivo. E qual é o objetivo? Alcançar corações sábios, porque é isso que a palavra de Deus nos diz. E se escolhermos andar na verdade é escolher o tempo determinado por Deus. Vimos algumas, com base na palavra de Deus, vimos que precisamos de nos manter sóbrios, dentro da sobriedade falamos acerca disso, precisamos de remir o tempo, sempre tendo consciência de que iremos sempre colher, quer façamos o bem, quer façamos o mal, ou quer escolhermos andar determinados na vontade de Deus e no tempo de Deus, quer que a gente escolha seguirmos aquilo que o nosso coração diz. Tudo tem o seu tempo determinado e quando nós fazemos o bem, sabemos que a seu tempo vamos escolher aquilo que Deus preparou. Quando fazemos o mal, as escolhas às vezes, as consequências são imediatas e podem trazer cicatrizes para o resto da vida. Já falamos de manhã acerca disso. O que eu agora queria concluir era falar diretamente às meninas. Com base naquilo que nós vimos, há uma coisa muito importante que a palavra de Deus diz e que refere acerca de uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus a sério. A Bíblia diz que a mulher sábia é aquela que edifica a sua casa. Alguém pode ler em Provérbios 14:1? Mulher sábia, Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas tola derruba com a sua vida. Exatamente. Ou seja, o que Deus quer de facto de vocês é que sejam sábias. E quando nós falamos em edificar a casa, nós vemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós vemos que quem edifica é alguém que constrói. Edificar significa construir. Ir fazendo aos poucos. E esse ir fazendo aos poucos é vocês, meninas, estarem focadas naquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? É que vocês sejam uma referência, a vontade de Deus é que vocês se preparem para um futuro. Que futuro é esse? No serviço a Deus. Independentemente daquilo que Ele determinar para as vossas vidas. É vocês estarem focadas simplesmente em servir a Deus. E servir a Deus passa por muitas coisas. Servir a Deus é vocês, se no futuro, assim Deus proporcionar que vocês um dia tenham um lar, servir a Deus é no vosso próprio lar. A partir do momento que vocês fazem as vossas escolhas e se fizerem uma escolha errada de um dia e quererem edificar um lar que não esteja na vontade de Deus, ou seja, imaginem que vocês fazem uma escolha errada e vocês casam com alguém que não seja um filho de Deus de verdade, ou seja alguém que não seja crente. A vossa tarefa será muito mais complicada e muito mais difícil, porque vocês têm uma missão que é edificar, construir. Nós construirmos algo em cima, onde os alicerces são areias movediças, é muito difícil, porque tudo aquilo que tu construís, aquilo vai se desmoronando. Porquê? Porque a base não é sólida. E se vocês um dia querem construir algo sólido, querem edificar algo sólido, sabiamente, tem que ser com uma base sólida. E essa base sólida chama-se Deus. A base sólida para qualquer relacionamento e para qualquer construção, qualquer edificação, tem que ser o Senhor Jesus Cristo. E o vosso lar tem que ser construído com uma base assim. Vocês um dia, quando quiserem educar os vossos filhos numa base cristã, se vocês não tiverem uma base sólida, vai-se desmoronar, porque se vocês tiverem alguém ao vosso lado que não é do Senhor, o que é que vai acontecer?
vai influenciar negativamente os vossos filhos na educação, vai-vos, como se costuma dizer, vai-vos penalizar e vai-vos sufocar no vosso serviço a Deus. Vocês não vão conseguir edificar a vossa casa sabiamente. Por isso, deixem-se nas mãos de Deus, deixem-se que seja Deus a preparar-vos. Porquê? Porque vocês vão ser preparadas por Deus. Porque vocês não têm a tarefa, não têm a incumbência dada por Deus de quê? De vocês procurarem a pessoa que Deus determinou para vocês. Não, essa pessoa que Deus determinou para vocês vai-vos encontrar. E vai ser ela um homem com H grande, um homem de Deus, é ele que tem iniciativa. Não é uma mulher que tem a iniciativa de... E nós vemos isso ao longo da palavra de Deus. Logo no início, nós vemos como é que Deus preparou as coisas. Ou seja, é Deus que prepara, é Deus que faz a obra. Por isso vocês têm que estar disponíveis nas mãos de Deus e não se precipitarem em nada, terem a noção plena de que o que Deus quer de vocês é um coração sábio. E para adquirirem um coração sábio, para poder edificar bem, é vocês estarem sujeitas ao tempo determinado por Deus. Isto é o que eu queria assim deixar muito no ar. Podíamos falar mais um bocadinho acerca disso, mas acho que sim, acho que é tudo. Em relação aos rapazes, não sejam frouxos. Provérbios, quem é que pode ler? Provérbios 24:10. Se estás fraco no dia da angústia, aí é que tu será nós. Provérbios 24:10. Se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós vemos que Sansão, apesar de ser um homem forte, fisicamente, e essa capacidade vinha da parte de Deus, porque havia um propósito que Deus tinha estabelecido para que fosse cumprido, e Sansão fisicamente era forte, mas espiritualmente ele era um homem muito frouxo. E quando nós falamos aqui em frouxo, falamos espiritualmente frouxo, porque se alguém, e nós vemos o que é que aconteceu, ele era espiritualmente frouxo, e na altura da angústia o que é que aconteceu? Ele ficou fraco. Porquê? Porque ele revelou algo que não deveria ter feito, espiritualmente vacilou, e aos rapazes, um conselho que eu dou, e assim como disse David a Salomão, ser homem. E o facto de um rapaz ser homem, porque pode-se dizer assim, não, eu ainda sou muito novinho, eu ainda sou um rapaz. Não! Há jovens com 15 e 16 anos que são mais aguerridos e mais firmes do que homens com 40 e tal anos. É mesmo assim. Isso não significa nada, absolutamente nada, porque Deus move-se e Deus trabalha na vida de cada um consoante a entrega que cada um tem para com Deus. Não a idade de crente que eu tenho, mas sim a minha entrega, a minha disponibilidade e o meu serviço a Deus. E é o que a palavra de Deus diz. Se nós espiritualmente não estivermos firmes na palavra, se não estivermos firmes na verdade, o que é que vai acontecer? Quando nós nos vemos em momentos mais difíceis, nós vamos vacilar. E aí vamos ser fracos, a nossa força vai ser fraca. Porque aquilo que nos torna fortes não são as circunstâncias que estão à nossa volta, mas o que é? É nós estarmos firmes em Deus. E principalmente os rapazes. Os rapazes que... o grande problema dos rapazes é a visão, não é? Porque é mesmo, é a visão. Se tu não consegues ter um equilíbrio, lá está, voltamos ao equilíbrio. E se nós não conseguimos perceber os limites que Deus estabeleceu, a nossa visão vai nos atraiçoar, assim como atraiçoou Sansão. Ele disse, parece-me bem à minha vista, e foi o que ele fez, pareceu bem à vista dele, e ele foi em frente. Ou seja, nós temos que ter um equilíbrio, temos que ter domínio próprio. E esse domínio próprio chama-se quê? Firmeza na palavra de Deus. E essa firmeza é que nos dá força, é que nos dá atitude. E a palavra de Deus diz-nos, cuidado, se te mostrares frouxo, se fores frouxo, a tua força nos momentos da angústia, tu serás fraco, a tua força será muito fraca, não vais conseguir ultrapassar alguns obstáculos que vão acontecendo ao longo da vida, porque nós vamos ser parados. Vocês, eu já passei por algumas coisas e vou passar por muitas e estou a aprender todos os dias, e quando Deus diz que nós devemos, o Senhor ensina-nos a contar os nossos dias, não diz assim, ao fim de 30 anos
tu já sabes contar os teus dias, ou ao fim de 40, ou de 50, ou de 60. Não. É até o resto da nossa vida, nós precisamos que Deus nos ensine a contar a cada dia, para alcançarmos um coração sábio. Então, eu todos os dias estou a aprender. E assim como cada um de nós, que Deus nos ajude, e não vou-me alongar mais. Acho que não é por muito dizer, mas vamos agora pensar um bocadinho nisto tudo que falámos de manhã e nisto que terminamos agora. E vamos fazer então as mesas redondas, os mini grupos.